E aí, pessoal, estamos estudando sobre os embargos de terceiro. Preciso que vocês leiam, né, os dispositivos legais com muita atenção, tá? É um instituto muito precioso e necessário à compreensão. Então, nós falamos sobre legitimidade, algumas circunstâncias sobre legitimidade, tá? A necessidade de vocês fazerem leituras. Aí eu pergunto assim para vocês, mas é necessário que haja um ato de constrição, porque a gente vem falando, né, um ato de constrição e que eu seja terceiro para tentar tornar insubsistente esse ato de constrição. Mas o próprio dispositivo já vem regrando, tá, o caput do 674, que não necessariamente há essa necessidade de já ter havido o ato de constrição. Pode haver uma ameaça a essa possibilidade de constrição, tá? Então vem regulamentando algo que não estava previsto no Código de 73. Então não é necessário que o bloqueio do bem já esteja consumado, basta que exista essa ameaça real prevista aqui no artigo 674 por nós. Então, assim, foi indicado, né, pelo exequente bens, né, a serem penhorados. E você sabe que esse bem não poderia recair sobre ele, essa penhora, até porque por vezes você faz parte desse processo e você é considerado terceiro porque você defende bens cuja apreensão não poderiam recair aquela penhora. Por exemplo, você é o cônjuge e daí vai recair a penhora sobre esse bens da sua ameação, bens próprios, enfim. Então você não vai esperar recair esse ato de construção para depois defender. Então, se você sabe que isso pode vir a acontecer, você já se antevém, né? Então são embargos preventivos, esses embargos por vezes, tá bom? Então, diante de uma ameaça, você pode também se valer dos embargos. E aí o código agora de 2015 veio regrando essa situação que não era prevista, tá? Por construção doutrinária, jurisprudencial, tá? Se permitia já essa possibilidade dos embargos preventivos, que agora vem aqui trazendo de forma consumada, beleza? Com relação aos prazos, então assim, nós sabemos que as ações, tá? Você tem prazos para propositura, dependendo de determinada situação. Ó, se teve um bem constrito, até quando que eu posso fazer a defesa desse bem objeto de constrição judicial? É para sempre, entendeu? Não, aquela ação está tramitando e quando ela finalizar, como que funciona, tá? Então assim, aqui o tempo, né, o prazo para a oposição dos embargos é bacana, porque a gente vai abstraindo da leitura dos dispositivos muita informação. Ó, o 675 diz assim para nós, que os embargos podem ser opostos. Então eu sei que eu não proponho embargos, eu oponho os embargos são opostos. Vem ante Vossa Excelência opor embargos de terceiro. Ó, a qualquer tempo no processo de conhecimento, enquanto não tiver transitado em julgado aquela sentença. E, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 dias, gente, depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, né, no caso de leilão judicial, mas antes da assinatura da respectiva carta. Então, eu posso me valer dos embargos de terceiro, ó, no processo de conhecimento até o trânsito em julgado da sentença, tá? Qualquer tempo até o trânsito em julgado de sentença. No processo de execução ou no cumprimento de sentença, até que aconteça, né? Até 5 dias depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da alienação, né, por leilão judicial, tá? Mas sempre antes da assinatura da respectiva carta. Se a carta de adjudicação, de arrematação, enfim, tiver acontecido antes desses 5 dias, a exaure essa possibilidade. Aí agora só nos resta, por exemplo, ações autônomas, enfim, ou tentar daí uma ação rescisória, se for o caso, tá? Para tentar desconstituir essa apreensão que aconteceu de forma indevida, bom? Então, assim, uma observação nesse sentido, porque o artigo 792 vem dispondo para nós uma situação que eu acabei de falar sobre legitimação, diz assim, ó, 792, justamente que trata sobre a fraude, a execução, tá? Aí o parágrafo 1º dispunha para nós que a alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente, mas o parágrafo 4º dizia assim, ó, que antes do juiz declarar a fraude e execução, tá, ele deverá intimar o terceiro adquirente para, se quiser, opor os embargos de terceiro. Aí aqui ele fala que é o prazo de 15 dias.
tá? Então, para essa situação específica, aquele terceiro adquirente que pode vir a perder o bem por conta de fraude à execução, ele vai ser intimado para no prazo de 15 dias opor os embargos de terceiro, porque regra geral, o prazo no processo, né, que seja aí que nós estamos estudando agora, nos embargos, no processo de conhecimento, é até o trânsito em julgado, e se for no cumprimento de sentença e no processo executivo, até 5 dias ainda depois da adjudicação, da arrematação, enfim, tá? Mas antes da assinatura da respectiva carta. Parágrafo único vai trazendo uma inovação do nosso CPC de 2015 frente ao de 73, porque diz assim, ó: caso identifique a existência de terceiro titular de interesse em embargar o ato, o juiz vai mandar intimá-lo pessoalmente, tá? Então, o próprio juiz aí, isso é cooperação, processo cooperativo puro, aquilo que vocês estudaram lá no artigo 6º do CPC, enfim, tá? É essa concretização desse modelo cooperativo do processo. O juiz atuando aí de forma a colaborar com o processo para melhor resultado, para eficiência de processo. E o artigo 674 vem dizendo onde que eu vou opor os meus embargos de terceiro. Os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e vai ser autuado em apartado. Então, ele é muito claro. Então, ele é distribuído por dependência, aquele processo que está tramitando, que ainda não transitou em julgado, ou processo de execução ali, enfim, tá? Autuado em apartado, distribuído por dependência ele, e atuado em apartado. Ele vai ficar apenso aos autos que está tramitando ali, qualquer que seja. A dificuldade que o nosso CPC agora veio regulando, que não era regulado pelo Código de 73, é o que consta do parágrafo único. Aí eu pergunto assim para vocês, e se esse ato de constrição aconteceu por carta precatória, tá? Quem que vai ser o juízo competente? O juízo deprecante ou o juízo deprecado? Gente, quanta dúvida que surgiu por conta disso e que agora é que veio a doutrina, a jurisprudência regulou isso, né? A jurisprudência pacificou e veio regulando aqui para nós. Diz assim: nos casos de ato de constrição realizado por carta, tá? Por carta precatória, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado. Regra, juízo deprecado. Salvo se a indicação ser indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a respectiva carta. Então, regra geral, juízo deprecado é o competente para quando se tratar de ato de constrição realizado por carta precatória. Salvo se o juízo deprecante indicou o bem para ser constrito. Então, já foi essa indicação, ó, às vezes assim sai aquela assim, ó, penhore-se tantos quantos bens bastem, arreste-se tantos quantos bens bastem para garantir a execução, tá bom? Então ele não indicou bem. Se ele não indicou bem, juízo deprecado. Se já veio indicado o bem lá do juízo deprecante, tá? Penhore-se o bem tal, o ato, né, os embargos serão opostos aí os embargos de terceiro, justamente no juízo deprecante. Ou se a carta já tenha sido devolvida do juízo deprecado, aí é um juízo deprecante também. Então, a gente fazer essa leitura e aí a gente vai aí conhecendo um pouquinho mais sobre os embargos de terceiro: legitimidade, finalidade, prazos e competência. Beleza? A gente já segue aí falando sobre o procedimento e, enfim, alguns pormenores. Sucesso nos estudos!